Naquela mansão imponente, onde cada detalhe transbordava riqueza, vivia um homem que parecia ter conquistado tudo o que alguém poderia desejar. O brilho dos lustres de cristal refletia sobre os móveis de mármore, e os corredores eram decorados com quadros de artistas renomados. Quem observasse de fora, acreditaria estar diante de um homem completo, um vencedor nato que dominava negócios, pessoas e até destinos. Mas por trás daquele terno impecável e do sorriso ensaiado diante dos convidados, havia um coração corroído pela dor e pelo rancor. Ele não suportava a lembrança de sua ex, a mulher que um dia o deixou marcado para sempre. Linda, elegante e orgulhosa, ela o havia trocado sem olhar para trás, como se todo o amor, todas as promessas e todo o futuro planejado não passassem de um jogo sem importância. Para o mundo, ele era um milionário invejável, mas no silêncio da mansão, quando os salões se esvaziavam e apenas o eco dos passos da empregada preenchia o espaço, o que restava era apenas solidão. Ele não tinha amigos verdadeiros. Não tinha ao seu lado alguém que o amasse sem interesses, e o vazio se tornava maior a cada dia. A humilhação sofrida pela ex não era apenas uma lembrança incômoda. Era uma ferida aberta. Uma ferida que sangrava em silêncio e que, ao invés de cicatrizar, crescia como uma chama que o consumia por dentro. Ele não aceitava ter sido rejeitado. Não aceitava que ela tivesse seguido em frente, talvez até rindo dele pelas costas. A imagem dela feliz, distante e superior o perseguia em cada sonho e em cada sombra da casa. E foi justamente dessa dor que nasceu o desejo de vingança. Um desejo tão forte que se tornou obsessão. Não bastava ignorá-la. Não bastava enriquecer ainda mais, comprar carros luxuosos ou mansões maiores. Ele queria algo que fosse capaz de marcá-la para sempre. Queria que ela sentisse o mesmo peso que ele carregava. Enquanto passava os dias em jantares de negócios e as noites em festas cheias de falsos amigos, seu olhar frequentemente se voltava para alguém que trabalhava em silêncio nos cantos da casa. A empregada, pobre, humilde, de roupas simples, ela parecia invisível aos olhos dos demais convidados, mas aos olhos dele, ela se tornaria a peça perfeita em seu jogo cruel. A humilhação sofrida pela ex não era apenas uma lembrança incômoda. Era uma ferida aberta, uma ferida que sangrava em silêncio e que, ao invés de cicatrizar, crescia como uma chama que o consumia por dentro. O milionário começou a observar cada gesto dela. A maneira como abaixava a cabeça ao falar, como suas mãos carregavam o peso da sujeira e do trabalho duro. A inocência em seus olhos contrastava com a dureza de sua vida. Para ele, aquela fragilidade tinha um propósito. Serviria como a chave para humilhar sua ex. Naquela mansão dourada, entre paredes que escondiam mais dor do que felicidade, um plano perverso começava a nascer. Ele sabia que seria ousado, arriscado e polêmico, mas também sabia que, se desse certo, a vingança seria inesquecível. Se ela me feriu, eu a ferirei em dobro, e o mundo inteiro será testemunha disso. Com essa promessa silenciosa, o milionário decidiu que não descansaria até transformar sua dor em espetáculo. Foi nesse turbilhão de pensamentos que a ideia surgiu. Se casaria com alguém improvável, alguém que chocasse a todos e transformasse o casamento em um espetáculo de deboche e sarcasmo. Não buscava amor, lealdade ou companheirismo. Buscava apenas usar uma pessoa como instrumento de sua farsa. O alvo perfeito em sua mente seria Helena, a nova empregada. Ela havia chegado recentemente vinda de uma pequena cidade, em busca de trabalho para sustentar a família. Era humilde, desprovida de vaidade e se mantinha sempre discreta, evitando chamar atenção. Para Arthur, essa simplicidade era a chave do plano. Ninguém vai acreditar que eu, Arthur Montero, escolhi alguém como ela. Será a vingança perfeita contra Laura, murmurava para si em meio a goles de uísque. Helena, no entanto, não tinha a menor ideia do que se passava na mente do patrão. Enquanto ele arquitetava sua encenação, ela dedicava-se a limpar os corredores extensos, organizar os jantares sofisticados e manter a casa impecável. Seu olhar doce e sua postura humilde faziam dela alvo de comentários e até mesmo de certo desprezo por parte dos outros empregados, que não compreendiam como alguém tão ingênuo conseguia sobreviver naquele ambiente de competição silenciosa. Foi nesse turbilhão de pensamentos que a ideia surgiu. Se casaria com alguém improvável, alguém que chocasse a todos
e transformasse o casamento em um espetáculo de deboche e sarcasmo. Não buscava amor, lealdade ou companheirismo. Buscava apenas usar uma pessoa como instrumento de sua farsa. Com o tempo, Arthur começou a observar Helena mais de perto. Não porque sentisse algo verdadeiro, mas porque precisava entender como manipulá-la. Reparava em seus movimentos, em sua forma de falar, nas pausas cuidadosas quando se dirigia a ele. Percebia que ela raramente levantava a cabeça, como se tivesse medo de encarar o mundo diretamente. E foi nesse detalhe que ele encontrou a brecha para implementar o plano. A primeira fase seria conquistar sua confiança. Arthur sabia ser encantador quando queria. Dominava a arte da palavra doce e do sorriso calculado. Passou a tratá-la de forma mais amável que de costume, elogiando pequenos detalhes de seu trabalho e mostrando-se interessado em sua história. Helena, acostumada a ser invisível, começou a acreditar que havia algo diferente naquela atenção repentina. O segundo passo seria anunciar de forma surpreendente que pretendia se casar com ela. Para Arthur, não importava se isso soaria absurdo. Na verdade, quanto mais chocante fosse, maior seria o impacto sobre Laura e sobre todos que duvidavam de sua força. Ele imaginava a reação dos convidados, os olhares incrédulos, os cochichos atravessando o salão luxuoso. Aquilo o excitava mais do que qualquer promessa de amor poderia fazer. Enquanto o plano avançava em sua mente, Arthur cuidava dos mínimos detalhes. Mandou que o alfaiate preparasse ternos impecáveis. Encomendou convites extravagantes e reservou a catedral mais imponente da cidade para a cerimônia. Nada seria feito pela metade. Ele queria que todos vissem o que estava prestes a acontecer. O poderoso milionário casando-se com a mulher mais improvável que poderiam imaginar. Helena, por sua vez, vivia uma mistura de confusão e esperança. Quando Arthur lhe propôs casamento, ela acreditou que era fruto de um destino inesperado. Talvez até uma chance de transformar sua vida simples em algo grandioso. Não percebia que estava sendo usada como peça de um jogo sujo. Seus olhos brilhavam diante da possibilidade de um futuro diferente. E seu coração batia acelerado cada vez que pensava no altar. Enquanto ela sonhava, Arthur ria sozinho em seu escritório, degustando a vitória antecipada. No dia em que Laura me ver no altar, rirá de nervoso. Pensará que me rebaixei, mas no fundo, saberá que a ferida dela será eterna, porque eu fui capaz de seguir em frente, mesmo que com alguém que ninguém jamais esperaria. O plano cruel estava em marcha. O casamento de Arthur Montero tornou-se o assunto mais comentado da cidade. Não havia esquina, salão de beleza ou escritório de advocacia onde não se falasse sobre o milionário que ousava desafiar convenções. As colunas sociais, antes acostumadas a exaltar seus investimentos e viagens, agora estampavam manchetes provocativas. O milionário que trocou o luxo por simplicidade. Arthur Montero surpreende casamento com a empregada divide opiniões. As rodas de conversa estavam divididas entre a incredulidade e a curiosidade mórbida. Para alguns era a prova de que ele havia enlouquecido. Para outros talvez fosse um gesto de grandeza, uma demonstração de que até os poderosos podiam se apaixonar por alguém comum. Poucos desconfiavam da verdade. Aquilo não era romance, mas sim vingança cuidadosamente orquestrada. Cada convite enviado produzia uma reação diferente. Empresários de renome franziram a testa ao receber o cartão dourado, decorado com letras em alto relevo, confirmando a cerimônia. Mulheres da alta sociedade torciam o nariz, incapazes de aceitar que o homem mais cobiçado de todos escolhera alguém que sequer fazia parte de seus círculos. Ele só pode estar brincando com todos nós, murmuravam entre taças de champanhe. É uma afronta, uma zombaria com nossa classe. Ainda assim, ninguém recusava o convite. Pelo contrário, a expectativa aumentava. Queriam ver com os próprios olhos como Arthur ousaria sustentar aquela decisão. E no fundo, muitos ansiavam pelo espetáculo que certamente se transformaria em escândalo. Enquanto isso, Helena vivia dias de euforia e confusão. Entre uma tarefa e outra, encontrava tempo para imaginar como seria a vida de casada. Via-se andando pelos corredores da mansão não como empregada, mas como senhora da casa. Sonhava em ter uma família, em proporcionar aos irmãos mais novos a educação que ela nunca tivera, em finalmente sentir que sua existência tinha valor. Na solidão do quarto, escrevia pequenas cartas para a mãe, descrevendo cada detalhe do vestido, cada gesto carinhoso de Arthur,
cada nova esperança que brotava em seu coração. Guardava as cartas em uma caixa de madeira, planejando enviá-las todas de uma vez, como se quisesse compartilhar com a família um pedaço da felicidade que acreditava estar vivendo. Helena não percebia os olhares enviesados dos outros empregados, não via os sorrisos debochados, nem ouvia as piadas que corriam às escondidas. Ela acreditava no sonho, e seu coração puro a impedia de enxergar a armadilha. Do outro lado, Arthur se divertia com o desenrolar dos acontecimentos. Observava a movimentação com a satisfação de um maestro que rege sua orquestra. Cada comentário indignado, cada cochicho maldoso, cada manchete publicada apenas aumentava sua sensação de vitória. No fundo, não era Helena quem importava. Ela era apenas um detalhe do espetáculo, um adereço no palco grandioso que ele montava para ferir Laura. Para Arthur, o casamento era uma arma, e a noiva, apenas uma munição. No silêncio de seu escritório, sentado em uma poltrona de couro, ele visualizava o momento em que Laura surgiria. Imaginava o olhar dela, ora de desprezo, ora de espanto. Pensava na raiva contida em seus gestos, na humilhação de assistir à cena sem poder intervir. Cada vez que essa imagem surgia em sua mente, Arthur sentia um prazer sombrio percorrer seu corpo. Laura, por sua vez, travava uma batalha interna. No fundo, não queria dar a Arthur o poder de saber que ainda se importava, mas a curiosidade a corroía, e o orgulho ferido falava mais alto. As noites tornaram-se longas, os dias pesados. Em frente ao espelho, vestia diferentes roupas, perguntando-se se deveria aparecer deslumbrante para demonstrar indiferença ou discreta para não atrair atenção. Nenhuma escolha parecia suficiente para apaziguar o turbilhão em seu coração. Quando finalmente decidiu ir, sentiu-se frágil, como se estivesse prestes a encarar um julgamento silencioso. Não era apenas Arthur que enfrentaria naquele salão, mas também a si mesma, seus sentimentos inacabados e a lembrança do que haviam sido. Na véspera, a mansão se transformou em um redemoinho de preparativos. Caminhões descarregavam caixas de bebidas, cozinheiros trabalhavam noite adentro preparando banquetes, decoradores se revezavam para ajustar cada detalhe dos arranjos florais. O ar estava impregnado pelo perfume das rosas e pelo nervosismo que pairava sobre todos. Helena, emocionada, passou horas diante do espelho, experimentando o vestido simples que havia escolhido. Não era feito de seda cara, nem trazia bordados luxuosos, mas, para ela, simbolizava pureza e renascimento. Ao se olhar refletida, imaginou que dali em diante seria vista como igual aos convidados que antes a ignoravam. Já Arthur, sozinho em seu quarto, não perdeu o sono. Pelo contrário, dormiu tranquilo, embalado pelo pensamento de que, no dia seguinte, o espetáculo estaria completo. O sol nasceu forte no grande dia. Carros luxuosos começaram a estacionar diante da catedral. Jornalistas se aglomeravam na entrada. Flashes disparavam sem parar. A cidade parecia ter parado para assistir ao evento. Dentro da mansão, Helena se preparava com as mãos trêmulas. Não sabia que, enquanto sonhava com o futuro, o destino a conduzia para uma encenação que mudaria sua vida para sempre. Arthur, por sua vez, ajustava o terno com calma, como se fosse o protagonista de uma peça ensaiada inúmeras vezes. Cada movimento seu transbordava confiança. O plano cruel estava prestes a atingir o clímax. E Laura, ao sair de casa, respirou fundo antes de entrar no carro. Estava pronta para assistir à cena que, de uma forma ou de outra, marcaria para sempre o rumo de sua história. Esma, seus sentimentos inacabados e a lembrança do que haviam sido. O amanhecer trouxe consigo um clima de expectativa. Desde as primeiras horas, movimentações discretas agitavam a mansão. Caminhões descarregavam caixas repletas de flores raras, esculturas de gelo, tecidos importados e peças decorativas dignas de uma realeza. A equipe de organização corria contra o tempo, transformando cada salão em um cenário deslumbrante. O som dos passos apressados ecoava nos corredores, enquanto vozes abafadas trocavam instruções em meio ao frenesi da preparação. A fachada da residência, já imponente por natureza, recebeu tapetes vermelhos que se estendiam desde os portões de ferro ornamentado até a escadaria principal. Guardas particulares posicionaram-se estrategicamente, garantindo que apenas os convidados mais seletos tivessem acesso ao espetáculo.
O evento não era apenas uma cerimônia, mas um acontecimento social que movimentava a elite inteira da cidade. No interior, cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado para causar impacto. Lustres de cristal refletiam feixes de luz que dançavam nas paredes de mármore. Arranjos florais, vindos de diferentes partes do mundo, espalhavam fragrâncias que se misturavam no ar, criando uma atmosfera envolvente. O salão principal exibia mesas forradas com toalhas de seda, pratos de porcelana francesa e talheres banhados a ouro. Nada havia sido deixado ao acaso. Entre os convidados, cochichos e olhares curiosos se cruzavam. A notícia de que o milionário se casaria com a própria empregada havia se espalhado como fogo em palha seca. Uns encaravam aquilo como gesto de generosidade inesperada. Outros viam pura excentricidade. E havia quem murmurasse, em tom quase inaudível, que tudo não passava de uma encenação para atingir alguém do passado. Ninguém ousava comentar em voz alta, mas todos compartilhavam da mesma sensação. Estavam prestes a testemunhar algo incomum. Em um dos aposentos mais reservados da casa, a jovem noiva se preparava. Diante do espelho, mãos habilidosas ajeitavam-lhe os cabelos e ajustavam o véu delicado que caía suavemente sobre seus ombros. O vestido, de tecido cintilante e corte impecável, parecia ter sido feito para realçar sua pureza. Apesar do nervosismo, seus olhos brilhavam com inocência. Para ela, aquele dia era um conto de fadas. Mal conseguia acreditar que havia sido escolhida para viver uma história de amor tão improvável. Enquanto sorria timidamente para o reflexo, recordava sua vida simples. Jamais havia sonhado com riquezas. Tampouco imaginado vestir uma peça que custava mais do que tudo o que possuía. Seu coração batia acelerado. Não por suspeitar de intenções ocultas, mas pela emoção de sentir-se querida, notada, valorizada. Em sua mente, o milionário havia enxergado nela algo que ninguém antes havia visto. Essa crença alimentava sua esperança. Em contraste, no grande salão, o noivo deslizava entre os convidados com postura ereta e sorriso calculado. Sua figura imponente atraía olhares respeitosos e, ao mesmo tempo, despertava murmúrios discretos. Com cada aperto de mão e cada palavra ensaiada, reforçava a imagem de homem apaixonado. Porém, por trás do semblante tranquilo, escondia-se um turbilhão. Ele acreditava estar no controle de todos os movimentos, mas a ansiedade lhe queimava por dentro. Aquela noite seria sua vitória, sua revanche definitiva contra o passado. Num canto estratégico, a ex observava atentamente. Vestida de forma impecável, exibia elegância natural, mas em seus olhos havia uma centelha de sarcasmo. Desde que soubera da cerimônia, não conseguia resistir à tentação de presenciar o espetáculo. Chegara acompanhada de amigas igualmente curiosas, e juntas cochichavam, ironizando a cena. Para ela, o casamento não passava de um capricho absurdo, um teatro armado apenas para chamar sua atenção. Sua presença, no entanto, não era meramente de observadora. Era testemunha silenciosa de um duelo invisível entre passado e presente. À medida que os minutos avançavam, a mansão parecia respirar expectativa. A orquestra, posicionada em frente ao altar decorado com flores brancas e candelabros dourados, afinava instrumentos, preenchendo o ambiente com notas suaves. Garçons circulavam oferecendo taças de champanhe, enquanto câmeras discretamente instaladas registravam cada detalhe, transformando o casamento em um espetáculo digno de cinema. O sinal foi dado. A música de abertura ecoou pelos corredores, e um silêncio reverente tomou conta do salão. As portas se abriram, revelando a noiva iluminada por refletores estrategicamente posicionados. O vestido cintilava a cada passo, e o véu esvoaçava delicadamente como se obedecesse a um coreógrafo invisível. O público, tomado pela cena, prendeu a respiração. Alguns convidados enxugaram lágrimas discretas, tocados pela ingenuidade da jovem. Outros, com expressões tensas, aguardavam a revelação que acreditavam inevitável. A ex, cruzando os braços com ar de desdém, ergueu o queixo e fixou o olhar no altar, ansiosa para assistir ao momento em que, acreditava, a máscara do milionário cairia. Ele, imóvel diante do altar, observava a aproximação da noiva com olhos que misturavam orgulho e frieza. Cada passo dela era para ele a confirmação de sua vitória. O plano, que nascera de uma ferida antiga, estava prestes a atingir o auge.
A jovem, no entanto, caminhava sem imaginar o verdadeiro peso daquela noite. Para ela, tratava-se de um sonho que se tornava realidade. Um recomeço inesperado. Mal sabia que era peça central em um jogo arquitetado não pelo amor, mas pela vaidade. Quando finalmente chegou ao altar, o ambiente pareceu parar no tempo. O som da orquestra suavizou, e os olhares de centenas de pessoas fixaram-se naquele triângulo improvável. O homem de poder, a noiva inocente e a mulher do passado. Cada coração presente batia em ritmos diferentes, uns pela emoção, outros pela curiosidade, e alguns pelo desejo de ver o desfecho de uma trama que beirava o inacreditável. E assim, diante de todos, o destino os colocou frente a frente. O cenário estava pronto, a encenação atingira seu ponto máximo. Mas enquanto a plateia aguardava o desfecho, ninguém poderia prever que o verdadeiro espetáculo ainda estava por vir. Porque o que parecia ser apenas uma cerimônia marcada por luxo e vaidade, escondia nos bastidores uma reviravolta que mudaria o rumo da história para sempre. O salão inteiro aguardava em silêncio, como se o ar tivesse se tornado denso demais para permitir respirações tranquilas. A noiva estava diante do altar. O noivo exibia um sorriso que escondia intenções sombrias e a ex observava, impaciente, pronta para rir do espetáculo. O mestre de cerimônias iniciou o ritual, conduzindo as palavras com solenidade. Mas o que ninguém sabia é que aquele instante estava prestes a se transformar em algo muito maior do que todos imaginavam. Quando chegou o momento das promessas, os convidados se inclinaram para a frente, ansiosos por ouvir cada palavra. O milionário confiante apertou a mão da noiva e pronunciou seus votos com voz firme. Era a encenação final de seu plano. O golpe que acreditava esmagar o orgulho da mulher que o havia desprezado. Mas ao contrário do que todos esperavam, a jovem não respondeu de imediato. Ela respirou fundo, ergueu o rosto e, com uma calma que surpreendeu até os mais atentos, revelou algo que fez o salão inteiro prender a respiração. Com voz clara e suave, contou que seu nome verdadeiro não era aquele que todos conheciam. Explicou que, por escolha própria, havia trabalhado como empregada doméstica para compreender o valor do esforço, para se afastar de um ambiente sufocante de riqueza e descobrir quem realmente era. Sua origem, até então desconhecida, foi revelada ali, diante de todos. Era herdeira de uma das maiores fortunas do país. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Os olhares se cruzaram, as expressões de espanto se multiplicaram, e até a ex, antes tão confiante, deixou escapar um gesto de incredulidade. O milionário, por sua vez, sentiu o chão fugir-lhe dos pés. O plano que criara para humilhar se voltava contra si próprio. Aquela jovem, que ele acreditava frágil e ingênua, possuía mais poder e recursos do que ele jamais imaginara. Por um instante, o público acreditou que ela o deixaria ali, exposto, vítima de sua própria armadilha. Mas em vez de virar as costas, a noiva olhou nos olhos dele e continuou. Disse que sabia das intenções iniciais, que conhecia cada passo de sua encenação. No entanto, também revelou que, ao longo do tempo, aprendera a enxergar nele algo além da arrogância. Percebera um homem ferido, machucado pelo passado, e decidiu lhe dar uma chance de reencontrar o amor verdadeiro. As palavras dela atravessaram o coração dele como lâminas. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário se viu despido de máscaras. Sua altivez cedeu lugar à vulnerabilidade. E lágrimas discretas marejaram seus olhos. O jogo de vingança havia se dissolvido diante de todos, substituído por um sentimento inesperado. A compreensão de que havia encontrado alguém que o via por trás do dinheiro, da arrogância e do rancor. A ex, em choque, mal conseguia reagir. Todo o espetáculo que ela acreditava ser uma farsa para agradá-la se transformava em sua derrota silenciosa. Ali, diante de seus olhos, o homem que ela desprezara e a mulher que subestimara encontravam um ao outro em uma verdade que não podia ser contestada. No altar, as mãos dos dois se uniram novamente. Mas agora não havia encenação. O milionário, com a voz embargada, confessou que sua intenção inicial não fora nobre, mas que, ao conviver com ela, descobrira um sentimento que não podia mais negar. Pediu perdão diante de todos, não por vergonha,
mas porque finalmente entendia o peso de suas escolhas. A plateia, antes dividida entre curiosidade e sarcasmo, foi tomada por emoção. O murmúrio inicial deu lugar a aplausos espontâneos. O que parecia ser uma cerimônia de humilhação se transformava em um testemunho de redenção e amor. E então, sob o olhar atônito da ex, e diante de uma plateia que jamais esqueceria aquele momento, o mestre de cerimônias declarou-os marido e mulher. O beijo que selou a união não foi o desfecho de um plano cruel, mas o início de uma nova vida, construída sobre verdades reveladas e sentimentos redescobertos. Naquela noite, a mansão que havia sido palco de vingança tornou-se cenário de reconciliação. O milionário e a herdeira, outrora separados por segredos e mágoas, encontraram-se naquilo que nenhum dos dois esperava. Um amor capaz de transformar rancor em esperança e feridas em novos começos. cada detalhe transbordava riqueza, vivia um homem que parecia ter conquistado tudo o que alguém poderia desejar. O brilho dos lustres de cristal refletia sobre os móveis de mármore, e os corredores eram decorados com quadros de artistas renomados. Quem observasse de fora acreditaria estar diante de um homem completo, um vencedor nato que dominava negócios, pessoas e até destinos. Mas por trás daquele terno impecável e do sorriso ensaiado diante dos convidados, havia um coração corroído pela dor e pelo rancor. Ele não suportava a lembrança de sua ex, a mulher que um dia o deixou marcado para sempre. Linda, elegante e orgulhosa, ela o havia trocado sem olhar para trás, como se todo o amor, todas as promessas e todo o futuro planejado não passassem de um jogo sem importância. Para o mundo,
Ele era um milionário invejável, mas no silêncio da mansão, quando os salões se esvaziavam e apenas o eco dos passos da empregada preenchia o espaço, o que restava era apenas solidão. Ele não tinha amigos verdadeiros. Não tinha ao seu lado alguém que o amasse sem interesses, e o vazio se tornava maior a cada dia. A humilhação sofrida pela ex não era apenas uma lembrança incômoda. Era uma ferida aberta. Uma ferida que sangrava em silêncio e que, ao invés de cicatrizar, crescia como uma chama que o consumia por dentro. Ele não aceitava ter sido rejeitado. Não aceitava que ela tivesse seguido em frente, talvez até rindo dele pelas costas. A imagem dela feliz, distante e superior o perseguia em cada sonho e em cada sombra da casa. E foi justamente dessa dor que nasceu o desejo de vingança. Um desejo tão forte que se tornou obsessão. Não bastava ignorá-la. Não bastava enriquecer ainda mais, comprar carros luxuosos ou mansões maiores. Ele queria algo que fosse capaz de marcá-la para sempre. Queria que ela sentisse o mesmo peso que ele carregava. Enquanto passava os dias em jantares de negócios e as noites em festas cheias de falsos amigos, seu olhar frequentemente se voltava para alguém que trabalhava em silêncio nos cantos da casa. A empregada, pobre, humilde, de roupas simples. Ela parecia invisível aos olhos dos demais convidados, mas aos olhos dele, ela se tornaria a peça perfeita em seu jogo cruel. A humilhação sofrida pela ex não era apenas uma lembrança incômoda. Era uma ferida aberta, uma ferida que sangrava em silêncio e que, ao invés de cicatrizar, crescia como uma chama que o consumia por dentro. O milionário começou a observar cada gesto dela, a maneira como abaixava a cabeça ao falar, como suas mãos carregavam o peso da sujeira e do trabalho duro. A inocência em seus olhos contrastava com a dureza de sua vida. Para ele, aquela fragilidade tinha um propósito. Serviria como a chave para humilhar sua ex. Naquela mansão dourada, entre paredes que escondiam mais dor do que felicidade, um plano perverso começava a nascer. Ele sabia que seria ousado, arriscado e polêmico, mas também sabia que, se desse certo, a vingança seria inesquecível. Se ela me feriu, eu a ferirei em dobro, e o mundo inteiro será testemunha disso. Com essa promessa silenciosa, o milionário decidiu que não descansaria até transformar sua dor em espetáculo. Foi nesse turbilhão de pensamentos que a ideia surgiu. Se casaria com alguém improvável, alguém que chocasse a todos e transformasse o casamento em um espetáculo de deboche e sarcasmo. Não buscava amor, lealdade ou companheirismo. Buscava apenas usar uma pessoa como instrumento de sua farsa. O alvo perfeito em sua mente seria Helena, a nova empregada. Ela havia chegado recentemente vinda de uma pequena cidade, em busca de trabalho para sustentar a família. Era humilde, desprovida de vaidade e se mantinha sempre discreta, evitando chamar atenção. Para Arthur, essa simplicidade era a chave do plano. Ninguém vai acreditar que eu, Arthur Montero, escolhi alguém como ela. Será a vingança perfeita contra Laura. Murmurava para si em meio a goles de uísque. Helena, no entanto, não tinha a menor ideia do que se passava na mente do patrão. Enquanto ele arquitetava sua encenação, ela dedicava-se a limpar os corredores extensos, organizar os jantares sofisticados e manter a casa impecável. Seu olhar doce e sua postura humilde faziam dela alvo de comentários e até mesmo de certo desprezo por parte dos outros empregados, que não compreendiam como alguém tão ingênuo conseguia sobreviver naquele ambiente de competição silenciosa. Foi nesse turbilhão de pensamentos que a ideia surgiu. Se casaria com alguém improvável, alguém que chocasse a todos e transformasse o casamento em um espetáculo de deboche e sarcasmo. Não buscava amor, lealdade ou companheirismo. Buscava apenas usar uma pessoa como instrumento de sua farsa. Com o tempo, Arthur começou a observar Helena mais de perto. Não porque sentisse algo verdadeiro, mas porque precisava entender como manipulá-la. Reparava em seus movimentos, em sua forma de falar, nas pausas cuidadosas quando se dirigia a ele. Percebia que ela raramente levantava a cabeça, como se tivesse medo de encarar o mundo diretamente. E foi nesse detalhe que ele encontrou a brecha para implementar o plano. A primeira fase seria conquistar sua confiança. Arthur sabia ser encantador quando queria. Dominava a arte da palavra doce e do sorriso calculado. Passou a tratá-la de forma mais amável que de costume, elogiando pequenos detalhes de seu trabalho e mostrando-se interessado em sua história.
Helena, acostumada a ser invisível, começou a acreditar que havia algo diferente naquela atenção repentina. O segundo passo seria anunciar de forma surpreendente que pretendia se casar com ela. Para Arthur, não importava se isso soaria absurdo. Na verdade, quanto mais chocante fosse, maior seria o impacto sobre Laura e sobre todos que duvidavam de sua força. Ele imaginava a reação dos convidados, os olhares incrédulos, os cochichos atravessando o salão luxuoso. Aquilo o excitava mais do que qualquer promessa de amor poderia fazer. Enquanto o plano avançava em sua mente, Arthur cuidava dos mínimos detalhes. Mandou que o alfaiate preparasse ternos impecáveis. Encomendou convites extravagantes e reservou a catedral mais imponente da cidade para a cerimônia. Nada seria feito pela metade. Ele queria que todos vissem o que estava prestes a acontecer. O poderoso milionário casando-se com a mulher mais improvável que poderiam imaginar. Helena, por sua vez, vivia uma mistura de confusão e esperança. Quando Arthur lhe propôs casamento, ela acreditou que era fruto de um destino inesperado. Talvez até uma chance de transformar sua vida simples em algo grandioso. Não percebia que estava sendo usada como peça de um jogo sujo. Seus olhos brilhavam diante da possibilidade de um futuro diferente. E seu coração batia acelerado cada vez que pensava no altar. Enquanto ela sonhava, Arthur ria sozinho em seu escritório, degustando a vitória antecipada. No dia em que Laura me ver no altar, rirá de nervoso. Pensará que me rebaixei, mas no fundo, saberá que a ferida dela será eterna, porque eu fui capaz de seguir em frente, mesmo que com alguém que ninguém jamais esperaria. O plano cruel estava em marcha. O casamento de Arthur Montero tornou-se o assunto mais comentado da cidade. Não havia esquina, salão de beleza ou escritório de advocacia onde não se falasse sobre o milionário que ousava desafiar convenções. As colunas sociais, antes acostumadas a exaltar seus investimentos e viagens, agora estampavam manchetes provocativas. O milionário que trocou o luxo por simplicidade. Arthur Montero surpreende casamento com a empregada divide opiniões. As rodas de conversa estavam divididas entre a incredulidade e a curiosidade mórbida. Para alguns era a prova de que ele havia enlouquecido. Para outros talvez fosse um gesto de grandeza, uma demonstração de que até os poderosos podiam se apaixonar por alguém comum. Poucos desconfiavam da verdade. Aquilo não era romance, mas sim vingança cuidadosamente orquestrada. Cada convite enviado produzia uma reação diferente. Empresários de renome franziram a testa ao receber o cartão dourado, decorado com letras em alto relevo, confirmando a cerimônia. Mulheres da alta sociedade torciam o nariz, incapazes de aceitar que o homem mais cobiçado de todos escolhera alguém que sequer fazia parte de seus círculos. Ele só pode estar brincando com todos nós, murmuravam entre taças de champanhe. É uma afronta, uma zombaria com nossa classe. Ainda assim, ninguém recusava o convite. Pelo contrário, a expectativa aumentava. Queriam ver com os próprios olhos como Arthur ousaria sustentar aquela decisão. E no fundo, muitos ansiavam pelo espetáculo que certamente se transformaria em escândalo. Enquanto isso, Helena vivia dias de euforia e confusão. Entre uma tarefa e outra, encontrava tempo para imaginar como seria a vida de casada. Via-se andando pelos corredores da mansão não como empregada, mas como senhora da casa. Sonhava em ter uma família, em proporcionar aos irmãos mais novos a educação que ela nunca tivera, em finalmente sentir que sua existência tinha valor. Na solidão do quarto, escrevia pequenas cartas para a mãe, descrevendo cada detalhe do vestido, cada gesto carinhoso de Arthur, cada nova esperança que brotava em seu coração. Guardava as cartas em uma caixa de madeira, planejando enviá-las todas de uma vez, como se quisesse compartilhar com a família um pedaço da felicidade que acreditava estar vivendo. Helena não percebia os olhares enviesados dos outros empregados, não via os sorrisos debochados, nem ouvia as piadas que corriam às escondidas. Ela acreditava no sonho, e seu coração puro a impedia de enxergar a armadilha. Do outro lado, Arthur se divertia com o desenrolar dos acontecimentos. Observava a movimentação com a satisfação de um maestro que rege sua orquestra. Cada comentário indignado, cada cochicho maldoso, cada manchete publicada apenas aumentava sua sensação de vitória. No fundo, não era Helena quem importava. Ela era apenas um detalhe do espetáculo,
um adereço no palco grandioso que ele montava para ferir Laura. Para Arthur, o casamento era uma arma, e a noiva, apenas uma munição. No silêncio de seu escritório, sentado em uma poltrona de couro, ele visualizava o momento em que Laura surgiria. Imaginava o olhar dela, ora de desprezo, ora de espanto. Pensava na raiva contida em seus gestos, na humilhação de assistir à cena sem poder intervir. Cada vez que essa imagem surgia em sua mente, Arthur sentia um prazer sombrio percorrer seu corpo. Laura, por sua vez, travava uma batalha interna. No fundo, não queria dar a Arthur o poder de saber que ainda se importava, mas a curiosidade a corroía, e o orgulho ferido falava mais alto. As noites tornaram-se longas, os dias pesados. Em frente ao espelho, vestia diferentes roupas, perguntando-se se deveria aparecer deslumbrante para demonstrar indiferença ou discreta para não atrair atenção. Nenhuma escolha parecia suficiente para apaziguar o turbilhão em seu coração. Quando finalmente decidiu ir, sentiu-se frágil, como se estivesse prestes a encarar um julgamento silencioso. Não era apenas Arthur que enfrentaria naquele salão, mas também a si mesma, seus sentimentos inacabados e a lembrança do que haviam sido. Na véspera, a mansão se transformou em um redemoinho de preparativos. Caminhões descarregavam caixas de bebidas, cozinheiros trabalhavam noite adentro preparando banquetes, decoradores se revezavam para ajustar cada detalhe dos arranjos florais. O ar estava impregnado pelo perfume das rosas e pelo nervosismo que pairava sobre todos. Helena, emocionada, passou horas diante do espelho, experimentando o vestido simples que havia escolhido. Não era feito de seda cara, nem trazia bordados luxuosos, mas, para ela, simbolizava pureza e renascimento. Ao se olhar refletida, imaginou que dali em diante seria vista como igual aos convidados que antes a ignoravam. Já Arthur, sozinho em seu quarto, não perdeu o sono. Pelo contrário, dormiu tranquilo, embalado pelo pensamento de que, no dia seguinte, o espetáculo estaria completo. O sol nasceu forte no grande dia. Carros luxuosos começaram a estacionar diante da catedral. Jornalistas se aglomeravam na entrada. Flashes disparavam sem parar. A cidade parecia ter parado para assistir ao evento. Dentro da mansão, Helena se preparava com as mãos trêmulas. Não sabia que, enquanto sonhava com o futuro, o destino a conduzia para uma encenação que mudaria sua vida para sempre. Arthur, por sua vez, ajustava o terno com calma, como se fosse o protagonista de uma peça ensaiada inúmeras vezes. Cada movimento seu transbordava confiança. O plano cruel estava prestes a atingir o clímax. E Laura, ao sair de casa, respirou fundo antes de entrar no carro. Estava pronta para assistir à cena que, de uma forma ou de outra, marcaria para sempre o rumo de sua história. Esma, seus sentimentos inacabados e a lembrança do que haviam sido. O amanhecer trouxe consigo um clima de expectativa. Desde as primeiras horas, movimentações discretas agitavam a mansão. Caminhões descarregavam caixas repletas de flores raras, esculturas de gelo, tecidos importados e peças decorativas dignas de uma realeza. A equipe de organização corria contra o tempo, transformando cada salão em um cenário deslumbrante. O som dos passos apressados ecoava nos corredores, enquanto vozes abafadas trocavam instruções em meio ao frenesi da preparação. A fachada da residência, já imponente por natureza, recebeu tapetes vermelhos que se estendiam desde os portões de ferro ornamentado até a escadaria principal. Guardas particulares posicionaram-se estrategicamente, garantindo que apenas os convidados mais seletos tivessem acesso ao espetáculo. O evento não era apenas uma cerimônia, mas um acontecimento social que movimentava a elite inteira da cidade. No interior, cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado para causar impacto. Lustres de cristal refletiam feixes de luz que dançavam nas paredes de mármore. Arranjos florais, vindos de diferentes partes do mundo, espalhavam fragrâncias que se misturavam no ar, criando uma atmosfera envolvente. O salão principal exibia mesas forradas com toalhas de seda, pratos de porcelana francesa e talheres banhados a ouro. Nada havia sido deixado ao acaso. Entre os convidados, cochichos e olhares curiosos se cruzavam. A notícia de que o milionário se casaria com a própria empregada havia se espalhado como fogo em palha seca. Uns encaravam aquilo como gesto de generosidade inesperada.
Outros viam pura excentricidade, e havia quem murmurasse, em tom quase inaudível, que tudo não passava de uma encenação para atingir alguém do passado. Ninguém ousava comentar em voz alta, mas todos compartilhavam da mesma sensação. Estavam prestes a testemunhar algo incomum. Em um dos aposentos mais reservados da casa, a jovem noiva se preparava. Diante do espelho, mãos habilidosas ajeitavam-lhe os cabelos e ajustavam o véu delicado que caía suavemente sobre seus ombros. O vestido, de tecido cintilante e corte impecável, parecia ter sido feito para realçar sua pureza. Apesar do nervosismo, seus olhos brilhavam com inocência. Para ela, aquele dia era um conto de fadas. Mal conseguia acreditar que havia sido escolhida para viver uma história de amor tão improvável. Enquanto sorria timidamente para o reflexo, recordava sua vida simples. Jamais havia sonhado com riquezas. Tampouco imaginado vestir uma peça que custava mais do que tudo o que possuía. Seu coração batia acelerado. Não por suspeitar de intenções ocultas, mas pela emoção de sentir-se querida, notada, valorizada. Em sua mente, o milionário havia enxergado nela algo que ninguém antes havia visto. Essa crença alimentava sua esperança. Em contraste, no grande salão, o noivo deslizava entre os convidados com postura ereta e sorriso calculado. Sua figura imponente atraía olhares respeitosos e, ao mesmo tempo, despertava murmúrios discretos. Com cada aperto de mão e cada palavra ensaiada, reforçava a imagem de homem apaixonado. Porém, por trás do semblante tranquilo, escondia-se um turbilhão. Ele acreditava estar no controle de todos os movimentos, mas a ansiedade lhe queimava por dentro. Aquela noite seria sua vitória, sua revanche definitiva contra o passado. Num canto estratégico, a ex observava atentamente. Vestida de forma impecável, exibia elegância natural, mas em seus olhos havia uma centelha de sarcasmo. Desde que soubera da cerimônia, não conseguia resistir à tentação de presenciar o espetáculo. Chegara acompanhada de amigas igualmente curiosas, e juntas cochichavam, ironizando a cena. Para ela, o casamento não passava de um capricho absurdo, um teatro armado apenas para chamar sua atenção. Sua presença, no entanto, não era meramente de observadora. Era testemunha silenciosa de um duelo invisível entre passado e presente. À medida que os minutos avançavam, a mansão parecia respirar expectativa. A orquestra, posicionada em frente ao altar decorado com flores brancas e candelabros dourados, afinava instrumentos, preenchendo o ambiente com notas suaves. Garçons circulavam oferecendo taças de champanhe, enquanto câmeras discretamente instaladas registravam cada detalhe, transformando o casamento em um espetáculo digno de cinema. O sinal foi dado. A música de abertura ecoou pelos corredores, e um silêncio reverente tomou conta do salão. As portas se abriram, revelando a noiva iluminada por refletores estrategicamente posicionados. O vestido cintilava a cada passo, e o véu esvoaçava delicadamente como se obedecesse a um coreógrafo invisível. O público, tomado pela cena, prendeu a respiração. Alguns convidados enxugaram lágrimas discretas, tocados pela ingenuidade da jovem. Outros, com expressões tensas, aguardavam a revelação que acreditavam inevitável. A ex, cruzando os braços com ar de desdém, ergueu o queixo e fixou o olhar no altar, ansiosa para assistir ao momento em que, acreditava, a máscara do milionário cairia. Ele, imóvel diante do altar, observava a aproximação da noiva com olhos que misturavam orgulho e frieza. Cada passo dela era para ele a confirmação de sua vitória. O plano, que nascera de uma ferida antiga, estava prestes a atingir o auge. A jovem, no entanto, caminhava sem imaginar o verdadeiro peso daquela noite. Para ela, tratava-se de um sonho que se tornava realidade. Um recomeço inesperado. Mal sabia que era peça central em um jogo arquitetado não pelo amor, mas pela vaidade. Quando finalmente chegou ao altar, o ambiente pareceu parar no tempo. O som da orquestra suavizou, e os olhares de centenas de pessoas fixaram-se naquele triângulo improvável. O homem de poder, a noiva inocente e a mulher do passado. Cada coração presente batia em ritmos diferentes, uns pela emoção, outros pela curiosidade, e alguns pelo desejo de ver o desfecho de uma trama que beirava o inacreditável. E assim, diante de todos, o destino os colocou frente a frente. O cenário estava pronto,
A encenação atingira seu ponto máximo, mas enquanto a plateia aguardava o desfecho, ninguém poderia prever que o verdadeiro espetáculo ainda estava por vir, porque o que parecia ser apenas uma cerimônia marcada por luxo e vaidade escondia nos bastidores uma reviravolta que mudaria o rumo da história para sempre. O salão inteiro aguardava em silêncio, como se o ar tivesse se tornado denso demais para permitir respirações tranquilas. A noiva estava diante do altar. O noivo exibia um sorriso que escondia intenções sombrias e a ex observava, impaciente, pronta para rir do espetáculo. O mestre de cerimônias iniciou o ritual, conduzindo as palavras com solenidade. Mas o que ninguém sabia é que aquele instante estava prestes a se transformar em algo muito maior do que todos imaginavam. Quando chegou o momento das promessas, os convidados se inclinaram para a frente, ansiosos por ouvir cada palavra. O milionário confiante apertou a mão da noiva e pronunciou seus votos com voz firme. Era a encenação final de seu plano. O golpe que acreditava esmagar o orgulho da mulher que o havia desprezado. Mas ao contrário do que todos esperavam, a jovem não respondeu de imediato. Ela respirou fundo, ergueu o rosto e, com uma calma que surpreendeu até os mais atentos, revelou algo que fez o salão inteiro prender a respiração. Com voz clara e suave, contou que seu nome verdadeiro não era aquele que todos conheciam. Explicou que, por escolha própria, havia trabalhado como empregada doméstica para compreender o valor do esforço, para se afastar de um ambiente sufocante de riqueza e descobrir quem realmente era. Sua origem, até então desconhecida, foi revelada ali, diante de todos. Era herdeira de uma das maiores fortunas do país. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Os olhares se cruzaram, as expressões de espanto se multiplicaram, e até a ex, antes tão confiante, deixou escapar um gesto de incredulidade. O milionário, por sua vez, sentiu o chão fugir-lhe dos pés. O plano que criara para humilhar se voltava contra si próprio. Aquela jovem, que ele acreditava frágil e ingênua, possuía mais poder e recursos do que ele jamais imaginara. Por um instante, o público acreditou que ela o deixaria ali, exposto, vítima de sua própria armadilha. Mas em vez de virar as costas, a noiva olhou nos olhos dele e continuou. Disse que sabia das intenções iniciais, que conhecia cada passo de sua encenação. No entanto, também revelou que, ao longo do tempo, aprendera a enxergar nele algo além da arrogância. Percebera um homem ferido, machucado pelo passado, e decidiu lhe dar uma chance de reencontrar o amor verdadeiro. As palavras dela atravessaram o coração dele como lâminas. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário se viu despido de máscaras. Sua altivez cedeu lugar à vulnerabilidade. E lágrimas discretas marejaram seus olhos. O jogo de vingança havia se dissolvido diante de todos, substituído por um sentimento inesperado. A compreensão de que havia encontrado alguém que o via por trás do dinheiro, da arrogância e do rancor. A ex, em choque, mal conseguia reagir. Todo o espetáculo que ela acreditava ser uma farsa para agradá-la se transformava em sua derrota silenciosa. Ali, diante de seus olhos, o homem que ela desprezara e a mulher que subestimara encontravam um ao outro em uma verdade que não podia ser contestada. No altar, as mãos dos dois se uniram novamente. Mas agora não havia encenação. O milionário, com a voz embargada, confessou que sua intenção inicial não fora nobre, mas que, ao conviver com ela, descobrira um sentimento que não podia mais negar. Pediu perdão diante de todos, não por vergonha, mas porque finalmente entendia o peso de suas escolhas. A plateia, antes dividida entre curiosidade e sarcasmo, foi tomada por emoção. O murmúrio inicial deu lugar a aplausos espontâneos. O que parecia ser uma cerimônia de humilhação se transformava em um testemunho de redenção e amor. E então, sob o olhar atônito da ex, e diante de uma plateia que jamais esqueceria aquele momento, o mestre de cerimônias declarou-os marido e mulher. O beijo que selou a união não foi o desfecho de um plano cruel, mas o início de uma nova vida, construída sobre verdades reveladas e sentimentos redescobertos. Naquela noite, a mansão que havia sido palco de vingança tornou-se cenário de reconciliação. O milionário e a herdeira
outrora separados por segredos e mágoas, encontraram-se naquilo que nenhum dos dois esperava. Um amor capaz de transformar rancor em esperança e feridas em novos começos. Naquela mansão imponente, onde cada detalhe transbordava riqueza, vivia um homem que parecia ter conquistado tudo o que alguém poderia desejar. O brilho dos lustres de cristal refletia sobre os móveis de mármore, e os corredores eram decorados com quadros de artistas renomados. Quem observasse de fora, acreditaria estar diante de um homem completo, um vencedor nato que dominava negócios, pessoas e até destinos. Mas por trás daquele terno impecável e do sorriso ensaiado diante dos convidados, havia um coração corroído pela dor e pelo rancor. Ele não suportava a lembrança de sua ex, a mulher que um dia o deixou marcado para sempre. Linda, elegante e orgulhosa, ela o havia trocado sem olhar para trás, como se todo o amor, todas as promessas e todo o futuro planejado não passassem de um jogo sem importância. Para o mundo, ele era um milionário invejável. Mas no silêncio da mansão, quando os salões se esvaziavam e apenas o eco dos passos da empregada preenchia o espaço, o que restava era apenas solidão. Ele não tinha amigos verdadeiros. Não tinha ao seu lado alguém que o amasse sem interesses, e o vazio se tornava maior a cada dia. A humilhação sofrida pela ex não era apenas uma lembrança incômoda. Era uma ferida aberta. Uma ferida que sangrava em silêncio e que, ao invés de cicatrizar, crescia como uma chama que o consumia por dentro. Ele não aceitava ter sido rejeitado. Não aceitava que ela tivesse seguido em frente, talvez até rindo dele pelas costas. A imagem dela feliz, distante e superior o perseguia em cada sonho e em cada sombra da casa. E foi justamente dessa dor que nasceu o desejo de vingança. Um desejo tão forte que se tornou obsessão. Não bastava ignorá-la. Não bastava enriquecer ainda mais, comprar carros luxuosos ou mansões maiores. Ele queria algo que fosse capaz de marcá-la para sempre. Queria que ela sentisse o mesmo peso que ele carregava. Enquanto passava os dias em jantares de negócios e as noites em festas cheias de falsos amigos, seu olhar frequentemente se voltava para alguém que trabalhava em silêncio nos cantos da casa. A empregada, pobre, humilde, de roupas simples, ela parecia invisível aos olhos dos demais convidados, mas aos olhos dele, ela se tornaria a peça perfeita em seu jogo cruel. A humilhação sofrida pela ex não era apenas uma lembrança incômoda. Era uma ferida aberta, uma ferida que sangrava em silêncio e que, ao invés de cicatrizar, crescia como uma chama que o consumia por dentro. O milionário começou a observar cada gesto dela. A maneira como abaixava a cabeça ao falar, como suas mãos carregavam o peso da sujeira e do trabalho duro. A inocência em seus olhos contrastava com a dureza de sua vida. Para ele, aquela fragilidade tinha um propósito. Serviria como a chave para humilhar sua ex. Naquela mansão dourada, entre paredes que escondiam mais dor do que felicidade, um plano perverso começava a nascer. Ele sabia que seria ousado, arriscado e polêmico, mas também sabia que, se desse certo, a vingança seria inesquecível. Se ela me feriu, eu a ferirei em dobro, e o mundo inteiro será testemunha disso. Com essa promessa silenciosa, o milionário decidiu que não descansaria até transformar sua dor em espetáculo. Foi nesse turbilhão de pensamentos que a ideia surgiu. Se casaria com alguém improvável, alguém que chocasse a todos e transformasse o casamento em um espetáculo de deboche e sarcasmo. Não buscava amor, lealdade ou companheirismo. Buscava apenas usar uma pessoa como instrumento de sua farsa. O alvo perfeito em sua mente seria Helena, a nova empregada. Ela havia chegado recentemente vinda de uma pequena cidade, em busca de trabalho para sustentar a família. Era humilde, desprovida de vaidade e se mantinha sempre discreta, evitando chamar atenção. Para Arthur, essa simplicidade era a chave do plano. Ninguém vai acreditar que eu, Arthur Montero, escolhi alguém como ela. Será a vingança perfeita contra Laura. Murmurava para si em meio a goles de uísque.
Helena, no entanto, não tinha a menor ideia do que se passava na mente do patrão. Enquanto ele arquitetava sua encenação, ela dedicava-se a limpar os corredores extensos, organizar os jantares sofisticados e manter a casa impecável. Seu olhar doce e sua postura humilde faziam dela alvo de comentários e até mesmo de certo desprezo por parte dos outros empregados, que não compreendiam como alguém tão ingênuo conseguia sobreviver naquele ambiente de competição silenciosa. Foi nesse turbilhão de pensamentos que a ideia surgiu. Se casaria com alguém improvável, alguém que chocasse a todos e transformasse o casamento em um espetáculo de deboche e sarcasmo. Não buscava amor, lealdade ou companheirismo. Buscava apenas usar uma pessoa como instrumento de sua farsa. Com o tempo, Arthur começou a observar Helena mais de perto. Não porque sentisse algo verdadeiro, mas porque precisava entender como manipulá-la. Reparava em seus movimentos, em sua forma de falar, nas pausas cuidadosas quando se dirigia a ele. Percebia que ela raramente levantava a cabeça, como se tivesse medo de encarar o mundo diretamente. E foi nesse detalhe que ele encontrou a brecha para implementar o plano. A primeira fase seria conquistar sua confiança. Arthur sabia ser encantador quando queria. Dominava a arte da palavra doce e do sorriso calculado. Passou a tratá-la de forma mais amável que de costume, elogiando pequenos detalhes de seu trabalho e mostrando-se interessado em sua história. Helena, acostumada a ser invisível, começou a acreditar que havia algo diferente naquela atenção repentina. O segundo passo seria anunciar de forma surpreendente que pretendia se casar com ela. Para Arthur, não importava se isso soaria absurdo. Na verdade, quanto mais chocante fosse, maior seria o impacto sobre Laura e sobre todos que duvidavam de sua força. Ele imaginava a reação dos convidados, os olhares incrédulos, os cochichos atravessando o salão luxuoso. Aquilo o excitava mais do que qualquer promessa de amor poderia fazer. Enquanto o plano avançava em sua mente, Arthur cuidava dos mínimos detalhes. Mandou que o alfaiate preparasse ternos impecáveis, encomendou convites extravagantes e reservou a catedral mais imponente da cidade para a cerimônia. Nada seria feito pela metade. Ele queria que todos vissem o que estava prestes a acontecer. O poderoso milionário casando-se com a mulher mais improvável que poderiam imaginar. Helena, por sua vez, vivia uma mistura de confusão e esperança. Quando Arthur lhe propôs casamento, ela acreditou que era fruto de um destino inesperado. Talvez até uma chance de transformar sua vida simples em algo grandioso. Não percebia que estava sendo usada como peça de um jogo sujo. Seus olhos brilhavam diante da possibilidade de um futuro diferente. E seu coração batia acelerado cada vez que pensava no altar. Enquanto ela sonhava, Arthur ria sozinho em seu escritório, degustando a vitória antecipada. No dia em que Laura me ver no altar, rirá de nervoso. Pensará que me rebaixei, mas no fundo, saberá que a ferida dela será eterna, porque eu fui capaz de seguir em frente, mesmo que com alguém que ninguém jamais esperaria. O plano cruel estava em marcha. O casamento de Arthur Montero tornou-se o assunto mais comentado da cidade. Não havia esquina, salão de beleza ou escritório de advocacia onde não se falasse sobre o milionário que ousava desafiar convenções. As colunas sociais, antes acostumadas a exaltar seus investimentos e viagens, agora estampavam manchetes provocativas. O milionário que trocou o luxo por simplicidade. Arthur Montero surpreende casamento com a empregada divide opiniões. As rodas de conversa estavam divididas entre a incredulidade e a curiosidade mórbida. Para alguns era a prova de que ele havia enlouquecido. Para outros talvez fosse um gesto de grandeza. Uma demonstração de que até os poderosos podiam se apaixonar por alguém comum. Poucos desconfiavam da verdade. Aquilo não era romance, mas sim vingança cuidadosamente orquestrada. Cada convite enviado produzia uma reação diferente. Empresários de renome franziram a testa ao receber o cartão dourado, decorado com letras em alto relevo, confirmando a cerimônia. Mulheres da alta sociedade torciam o nariz, incapazes de aceitar que o homem mais cobiçado de todos escolhera alguém que sequer fazia parte de seus círculos. Ele só pode estar brincando com todos nós, murmuravam entre taças de champanhe. É uma afronta, uma zombaria com nossa classe. Ainda assim, ninguém recusava o convite. Pelo contrário, a expectativa aumentava. Queriam ver com os próprios olhos como Arthur ousaria sustentar aquela decisão.
E no fundo muitos ansiavam pelo espetáculo que certamente se transformaria em escândalo. Enquanto isso, Helena vivia dias de euforia e confusão. Entre uma tarefa e outra, encontrava tempo para imaginar como seria a vida de casada. Via-se andando pelos corredores da mansão não como empregada, mas como senhora da casa. Sonhava em ter uma família, em proporcionar aos irmãos mais novos a educação que ela nunca tivera, em finalmente sentir que sua existência tinha valor. Na solidão do quarto, escrevia pequenas cartas para a mãe, descrevendo cada detalhe do vestido, cada gesto carinhoso de Arthur, cada nova esperança que brotava em seu coração. Guardava as cartas em uma caixa de madeira, planejando enviá-las todas de uma vez, como se quisesse compartilhar com a família um pedaço da felicidade que acreditava estar vivendo. Helena não percebia os olhares enviesados dos outros empregados, não via os sorrisos debochados, nem ouvia as piadas que corriam às escondidas. Ela acreditava no sonho, e seu coração puro a impedia de enxergar a armadilha. Do outro lado, Arthur se divertia com o desenrolar dos acontecimentos. Observava a movimentação com a satisfação de um maestro que rege sua orquestra. Cada comentário indignado, cada cochicho maldoso, cada manchete publicada apenas aumentava sua sensação de vitória. No fundo, não era Helena quem importava. Ela era apenas um detalhe do espetáculo, um adereço no palco grandioso que ele montava para ferir Laura. Para Arthur, o casamento era uma arma, e a noiva, apenas uma munição. No silêncio de seu escritório, sentado em uma poltrona de couro, ele visualizava o momento em que Laura surgiria. Imaginava o olhar dela, ora de desprezo, ora de espanto. Pensava na raiva contida em seus gestos, na humilhação de assistir à cena sem poder intervir. Cada vez que essa imagem surgia em sua mente, Arthur sentia um prazer sombrio percorrer seu corpo. Laura, por sua vez, travava uma batalha interna. No fundo, não queria dar a Arthur o poder de saber que ainda se importava, mas a curiosidade a corroía, e o orgulho ferido falava mais alto. As noites tornaram-se longas, os dias pesados. Em frente ao espelho, vestia diferentes roupas, perguntando-se se deveria aparecer deslumbrante para demonstrar indiferença ou discreta para não atrair atenção. Nenhuma escolha parecia suficiente para apaziguar o turbilhão em seu coração. Quando finalmente decidiu ir, sentiu-se frágil, como se estivesse prestes a encarar um julgamento silencioso. Não era apenas Arthur que enfrentaria naquele salão, mas também a si mesma, seus sentimentos inacabados e a lembrança do que haviam sido. Na véspera, a mansão se transformou em um redemoinho de preparativos. Caminhões descarregavam caixas de bebidas, cozinheiros trabalhavam noite adentro preparando banquetes, decoradores se revezavam para ajustar cada detalhe dos arranjos florais. O ar estava impregnado pelo perfume das rosas e pelo nervosismo que pairava sobre todos. Helena, emocionada, passou horas diante do espelho, experimentando o vestido simples que havia escolhido. Não era feito de seda cara, nem trazia bordados luxuosos, mas, para ela, simbolizava pureza e renascimento. Ao se olhar refletida, imaginou que dali em diante seria vista como igual aos convidados que antes a ignoravam. Já Arthur, sozinho em seu quarto, não perdeu o sono. Pelo contrário, dormiu tranquilo, embalado pelo pensamento de que, no dia seguinte, o espetáculo estaria completo. O sol nasceu forte no grande dia. Carros luxuosos começaram a estacionar diante da catedral. Jornalistas se aglomeravam na entrada. Flashes disparavam sem parar. A cidade parecia ter parado para assistir ao evento. Dentro da mansão, Helena se preparava com as mãos trêmulas. Não sabia que, enquanto sonhava com o futuro, o destino a conduzia para uma encenação que mudaria sua vida para sempre. Arthur, por sua vez, ajustava o terno com calma, como se fosse o protagonista de uma peça ensaiada inúmeras vezes. Cada movimento seu transbordava confiança. O plano cruel estava prestes a atingir o clímax. E Laura, ao sair de casa, respirou fundo antes de entrar no carro. Estava pronta para assistir à cena que, de uma forma ou de outra, marcaria para sempre o rumo de sua história. Esma, seus sentimentos inacabados e a lembrança do que haviam sido. O amanhecer trouxe consigo um clima de expectativa. Desde as primeiras horas, movimentações discretas agitavam a mansão. Caminhões descarregavam caixas repletas de flores raras.
esculturas de gelo, tecidos importados e peças decorativas dignas de uma realeza. A equipe de organização corria contra o tempo, transformando cada salão em um cenário deslumbrante. O som dos passos apressados ecoava nos corredores, enquanto vozes abafadas trocavam instruções em meio ao frenesi da preparação. A fachada da residência, já imponente por natureza, recebeu tapetes vermelhos que se estendiam desde os portões de ferro ornamentado até a escadaria principal. Guardas particulares posicionaram-se estrategicamente, garantindo que apenas os convidados mais seletos tivessem acesso ao espetáculo. O evento não era apenas uma cerimônia, mas um acontecimento social que movimentava a elite inteira da cidade. No interior, cada detalhe havia sido cuidadosamente planejado para causar impacto. Lustres de cristal refletiam feixes de luz que dançavam nas paredes de mármore. Arranjos florais, vindos de diferentes partes do mundo, espalhavam fragrâncias que se misturavam no ar, criando uma atmosfera envolvente. O salão principal exibia mesas forradas com toalhas de seda, pratos de porcelana francesa e talheres banhados a ouro. Nada havia sido deixado ao acaso. Entre os convidados, cochichos e olhares curiosos se cruzavam. A notícia de que o milionário se casaria com a própria empregada havia se espalhado como fogo em palha seca. Uns encaravam aquilo como gesto de generosidade inesperada. Outros viam pura excentricidade. E havia quem murmurasse, em tom quase inaudível, que tudo não passava de uma encenação para atingir alguém do passado. Ninguém ousava comentar em voz alta, mas todos compartilhavam da mesma sensação. Estavam prestes a testemunhar algo incomum. Em um dos aposentos mais reservados da casa, a jovem noiva se preparava. Diante do espelho, mãos habilidosas ajeitavam-lhe os cabelos e ajustavam o véu delicado que caía suavemente sobre seus ombros. O vestido, de tecido cintilante e corte impecável, parecia ter sido feito para realçar sua pureza. Apesar do nervosismo, seus olhos brilhavam com inocência. Para ela, aquele dia era um conto de fadas. Mal conseguia acreditar que havia sido escolhida para viver uma história de amor tão improvável. Enquanto sorria timidamente para o reflexo, recordava sua vida simples. Jamais havia sonhado com riquezas. Tampouco imaginado vestir uma peça que custava mais do que tudo o que possuía. Seu coração batia acelerado. Não por suspeitar de intenções ocultas, mas pela emoção de sentir-se querida, notada, valorizada. Em sua mente, o milionário havia enxergado nela algo que ninguém antes havia visto. Essa crença alimentava sua esperança. Em contraste, no grande salão, o noivo deslizava entre os convidados com postura ereta e sorriso calculado. Sua figura imponente atraía olhares respeitosos e, ao mesmo tempo, despertava murmúrios discretos. Com cada aperto de mão e cada palavra ensaiada, reforçava a imagem de homem apaixonado. Porém, por trás do semblante tranquilo, escondia-se um turbilhão. Ele acreditava estar no controle de todos os movimentos, mas a ansiedade lhe queimava por dentro. Aquela noite seria sua vitória, sua revanche definitiva contra o passado. Num canto estratégico, a ex observava atentamente. Vestida de forma impecável, exibia elegância natural, mas em seus olhos havia uma centelha de sarcasmo. Desde que soubera da cerimônia, não conseguia resistir à tentação de presenciar o espetáculo. Chegara acompanhada de amigas igualmente curiosas, e juntas cochichavam, ironizando a cena. Para ela, o casamento não passava de um capricho absurdo, um teatro armado apenas para chamar sua atenção. Sua presença, no entanto, não era meramente de observadora. Era testemunha silenciosa de um duelo invisível entre passado e presente. À medida que os minutos avançavam, a mansão parecia respirar expectativa. A orquestra, posicionada em frente ao altar decorado com flores brancas e candelabros dourados, afinava instrumentos, preenchendo o ambiente com notas suaves. Garçons circulavam oferecendo taças de champanhe, enquanto câmeras discretamente instaladas registravam cada detalhe, transformando o casamento em um espetáculo digno de cinema. O sinal foi dado. A música de abertura ecoou pelos corredores, e um silêncio reverente tomou conta do salão. As portas se abriram, revelando a noiva iluminada por refletores estrategicamente posicionados. O vestido cintilava a cada passo, e o véu esvoaçava delicadamente como se obedecesse a um coreógrafo invisível. O público, tomado pela cena,
prendeu a respiração. Alguns convidados enxugaram lágrimas discretas, tocados pela ingenuidade da jovem. Outros, com expressões tensas, aguardavam a revelação que acreditavam inevitável. A ex, cruzando os braços com ar de desdém, ergueu o queixo e fixou o olhar no altar, ansiosa para assistir ao momento em que, acreditava, a máscara do milionário cairia. Ele, imóvel diante do altar, observava a aproximação da noiva com olhos que misturavam orgulho e frieza. Cada passo dela era para ele a confirmação de sua vitória. O plano, que nascera de uma ferida antiga, estava prestes a atingir o auge. A jovem, no entanto, caminhava sem imaginar o verdadeiro peso daquela noite. Para ela, tratava-se de um sonho que se tornava realidade. Um recomeço inesperado. Mal sabia que era peça central em um jogo arquitetado não pelo amor, mas pela vaidade. Quando finalmente chegou ao altar, o ambiente pareceu parar no tempo. O som da orquestra suavizou, e os olhares de centenas de pessoas fixaram-se naquele triângulo improvável. O homem de poder, a noiva inocente e a mulher do passado. Cada coração presente batia em ritmos diferentes, uns pela emoção, outros pela curiosidade, e alguns pelo desejo de ver o desfecho de uma trama que beirava o inacreditável. E assim, diante de todos, o destino os colocou frente a frente. O cenário estava pronto, a encenação atingira seu ponto máximo. Mas enquanto a plateia aguardava o desfecho, ninguém poderia prever que o verdadeiro espetáculo ainda estava por vir. Porque o que parecia ser apenas uma cerimônia marcada por luxo e vaidade, escondia nos bastidores uma reviravolta que mudaria o rumo da história para sempre. O salão inteiro aguardava em silêncio, como se o ar tivesse se tornado denso demais para permitir respirações tranquilas. A noiva estava diante do altar. O noivo exibia um sorriso que escondia intenções sombrias e a ex observava, impaciente, pronta para rir do espetáculo. O mestre de cerimônias iniciou o ritual, conduzindo as palavras com solenidade. Mas o que ninguém sabia é que aquele instante estava prestes a se transformar em algo muito maior do que todos imaginavam. Quando chegou o momento das promessas, os convidados se inclinaram para a frente, ansiosos por ouvir cada palavra. O milionário confiante apertou a mão da noiva e pronunciou seus votos com voz firme. Era a encenação final de seu plano. O golpe que acreditava esmagar o orgulho da mulher que o havia desprezado. Mas ao contrário do que todos esperavam, a jovem não respondeu de imediato. Ela respirou fundo, ergueu o rosto e, com uma calma que surpreendeu até os mais atentos, revelou algo que fez o salão inteiro prender a respiração. Com voz clara e suave, contou que seu nome verdadeiro não era aquele que todos conheciam. Explicou que, por escolha própria, havia trabalhado como empregada doméstica para compreender o valor do esforço, para se afastar de um ambiente sufocante de riqueza e descobrir quem realmente era. Sua origem, até então desconhecida, foi revelada ali, diante de todos. Era herdeira de uma das maiores fortunas do país. O silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Os olhares se cruzaram, as expressões de espanto se multiplicaram, e até a ex, antes tão confiante, deixou escapar um gesto de incredulidade. O milionário, por sua vez, sentiu o chão fugir-lhe dos pés. O plano que criara para humilhar se voltava contra si próprio. Aquela jovem, que ele acreditava frágil e ingênua, possuía mais poder e recursos do que ele jamais imaginara. Por um instante, o público acreditou que ela o deixaria ali, exposto, vítima de sua própria armadilha. Mas em vez de virar as costas, a noiva olhou nos olhos dele e continuou. Disse que sabia das intenções iniciais, que conhecia cada passo de sua encenação. No entanto, também revelou que, ao longo do tempo, aprendera a enxergar nele algo além da arrogância. Percebera um homem ferido, machucado pelo passado, e decidiu lhe dar uma chance de reencontrar o amor verdadeiro. As palavras dela atravessaram o coração dele como lâminas. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário se viu despido de máscaras. Sua altivez cedeu lugar à vulnerabilidade, e lágrimas discretas marejaram seus olhos. O jogo de vingança havia se dissolvido diante de todos, substituído por um sentimento inesperado. A compreensão de que havia encontrado alguém que o via por trás do dinheiro,
da arrogância e do rancor. A ex, em choque, mal conseguia reagir. Todo o espetáculo que ela acreditava ser uma farsa para agradá-la se transformava em sua derrota silenciosa. Ali, diante de seus olhos, o homem que ela desprezara e a mulher que subestimara encontravam um ao outro em uma verdade que não podia ser contestada. No altar, as mãos dos dois se uniram novamente. Mas agora não havia encenação. O milionário, com a voz embargada, confessou que sua intenção inicial não fora nobre, mas que, ao conviver com ela, descobrira um sentimento que não podia mais negar. Pediu perdão diante de todos, não por vergonha, mas porque finalmente entendia o peso de suas escolhas. A plateia, antes dividida entre curiosidade e sarcasmo, foi tomada por emoção. O murmúrio inicial deu lugar a aplausos espontâneos. O que parecia ser uma cerimônia de humilhação se transformava em um testemunho de redenção e amor. E então, sob o olhar atônito da ex, e diante de uma plateia que jamais esqueceria aquele momento, o mestre de cerimônias declarou-os marido e mulher. O beijo que selou a união não foi o desfecho de um plano cruel, mas o início de uma nova vida, construída sobre verdades reveladas e sentimentos redescobertos. Naquela noite, a mansão que havia sido palco de vingança tornou-se cenário de reconciliação. O milionário e a herdeira, outrora separados por segredos e mágoas, encontraram-se naquilo que nenhum dos dois esperava. Um amor capaz de transformar rancor em esperança e feridas em novos começos.